Olá, boa tarde para todos, para todas e para todes. Sejam todas bem-vindas aqui, esse prosa com as pessoas artistas, da segunda edição do processo, enfim, artístico-pedagógico que é a ELAM, né? Uma experiência no campo de compreender o que é ser uma escola livre, né? Na perspectiva do Galpão pela Maré, a partir das suas políticas e também encontros com as práticas do Observatório de Favelas, né, que abriga esse projeto que é o Galpão pela Maré. Então, eu vou me apresentar também, importante, sou o Jean Carlos, estou curador hoje no Galpão, e vou mediar aqui um pouco essa conversa com dois artistas que participaram desse processo, né, dessa experiência, que foi a escola, e dentro de uma conotação que vai nos dizer um pouco sobre os percursos, né, e como esse conceito foi enviesado nas suas práticas, na condução, né, dessa escola, e também das poéticas, dos trabalhos, enfim, que vão se desdobrando também, né, tanto para o espaço expositivo do Galpão Bela Maré, mas também para outros espaços e outras contaminações na cidade, enfim, no país, né? Então, é sobre isso, né? E sobre também um diálogo muito aberto, muito generoso aqui também, com todas as pessoas que estão com a gente também aqui, né? Interagindo e contribuindo para essa conversa. Agora eu vou pedir para que também eles se apresentem, né? Para a gente dar início a esse diálogo, a esse encontro. Pode ser Morani? Oi, oi, boa tarde a todos. Eu me chamo Morani, eu sou artista, participei dessa experiência também, né, que foi a residência formativa na Escola Livre de Arte da Maré, nessa residência, e estou aqui com vocês, disposto a trocar e trazer também, compartilhar e abrir um pouco mais esses processos. Ai, valeu, Morani. Eu vou seguir essa linha também, né? Essa mais econômica para a gente ir conversando, né? Eu sou Rafael Amorim, sou artista, poeta. Também, evidentemente, também estive em residência lá no Galpão, em troca, né? Com todas essas artistas e esses artistas que tanto colaboraram para o meu processo. E sou morador de Padre Miguel, aqui na Zona Oeste do Rio, que é uma informação que eu gosto sempre de pontuar quando eu me apresento, e eu acho que talvez ela faça muito sentido, enfim, para além de qualquer mini bio possível. Obrigada, lindezas. Então, é importante também a gente salientar que dentro dessa conversa nós teríamos a presença de Pedro e de Simone, assim também como das educadoras Heloísa e Pamela. Então, são pessoas que têm, enfim, outros compromissos ou tiveram algum imprevisto e não puderam estar aqui nesse diálogo. Mas, enfim, estão presentes aqui também nas nossas narrativas e nas nossas, vamos dizer assim, nas nossas costuras aqui, né? Diante desses diálogos sobre a escola e sobre as coisas que nela, enfim, habitaram ou habitam ainda. E é interessante, né? Porque a gente trabalha com um eixo de percurso já pela segunda vez na escola. Então, é um conceito, uma das metodologias que foram criadas para refletir, né,
e aí também dentro de uma compreensão onde percurso é tudo, eu acho que, e aí Rafael traz uma coisa, né, que é Padre Miguel, né, que demarca de onde parte, né, para esses percursos, e isso muito interessa a escola, isso muito mobiliza, né, no que nós acreditamos, no sentido que não se trata apenas de um percurso acadêmico, um percurso de mini-bio ou de uma trajetória artística, mas das coisas que nos compõem, né, que, enfim, que pelo caminho, enfim, marca, enfim, indicativos para a gente, insumos, reverberações. Então, percursos dentro de um sentido amplo, onde a gente consiga, de alguma forma, tanto trabalhar desse conceito no sentido de uma ferramenta, né, para as ativações, né, e ali dentro do âmbito da própria escola, dessa vivência, mas também muito partindo de uma metodologia da escuta, de uma compreensão de quais são os percursos dessas pessoas, artistas, e como esses percursos também são tão importantes para essa formação, né? Então, entender quais são esses caminhos e de que forma a gente consegue também caminhar junto, né? E nos processos de criação, principalmente. E aí eu devolvo isso para as pessoas artistas aqui, né, que estão nesse encontro, para refletirem um pouco sobre isso, assim, né? Sobre esse período da escola, sobre que a gente trabalhou em GT, né? Em GTs, né? Então, percursos também foi um conceito trabalhado durante algum tempo, e eu queria entender, né, como é que isso se deu e como é que isso corrobora, enfim, colabora para os processos de vocês. Então, eu gosto muito desse momento, né, que a gente fica, ai, quem vai, assim, aí fica, sei lá, alguma coisa na minha cabeça entende uma ordem alfabética, eu fico assim, Morani começa com M, então vai primeiro. Mas a gente está aí, né, refazendo esses percursos. Jean, essa provocação que você traz, assim, eu acho ela incrível quando você fala de uma metodologia de escuta, porque eu acredito que foi o que permeou um pouco esse processo que a gente viveu, experienciou, né, na Elan. Não só dentro do meu GT, né, do meu grupo, mas acho que, né, coletivamente, acho que como um todo, quando a gente pôde se encontrar, enfim, e posteriormente também, quando, né, os encontros passaram a ser exclusivamente virtuais, esse lugar da escuta, eu acredito muito que ele apareceu e que ele se deu de uma maneira imperativa e importante, porque a gente compunha um grupo muito diverso, né, vindo de, enfim, várias regiões da cidade, e cada pessoa com seu repertório de imagens, com seu repertório de experiência, com seu repertório de trabalhos, e inclusive não só artistas propriamente ditos, artistas, né, visuais, das artes visuais, mas artistas de outras frentes, né, da cultura, do trabalho com cultura. E aí essa metodologia de escuta, ela me toca muito no sentido que eu também entendo que o nosso encontro, né, a nossa residência Elan, ela também se deu como uma metodologia de falas, assim, eu acho que mais do que falas, uma metodologia de vozes, né, porque a gente tinha as figuras das artistas convidadas que acompanharam a gente, né, a própria equipe do Galpão também, do Observatório, mas a gente teve uma liberdade muito grande de compor, né, uma sinfonia com essas muitas vozes, né? O que eu estou querendo dizer? Que eu acredito muito que os trabalhos, e aí eu, né, agora falo também por mim, assim, particularmente, que os trabalhos eles foram sendo afetados por todas essas vozes, né? Acho que e aí, né, volto a dizer, assim, acho que já falei isso em algumas conversas que a gente teve,
que eu não acredito num trabalho que é construído sozinho, né? Não acredito num trabalho que ele é feito individualmente, né? Ainda mais hoje, ainda mais dentro do nosso contexto político, social, enfim. E aí essa metodologia de vozes, ela me aparece dessa forma, assim, como uma sinfonia de algo que a gente vai construindo junto, ainda que os trabalhos, né, na exposição que está lá no galpão sejam trabalhos individuais. Eu acho que para mim hoje é impossível pensar nesses trabalhos de maneira única, né? Pensar que esses trabalhos não foram afetados por outras vozes, por outras palavras, por outros comentários, né? Por outros percursos, né? Desse grupo de artistas. E eu acho que é um pouco disso, assim. Fico muito provocado, assim, quando você fala sobre uma metodologia de escuta, porque eu concordo que o percurso ele aparece para a gente como aquilo que nos compõe, né? Não necessariamente o percurso que eu faço, né, de Padre Miguel até o galpão, ou de Padre Miguel a qualquer outro espaço, mas como eu retorno também, né? E como os percursos do outro, da outra, me atravessam. Assim. Então, acho muito que os trabalhos que a gente reuniu e toda essa troca que a gente teve em residência lá no galpão parte de uma espécie de contágio, assim. E aí eu uso essa palavra aqui intencionalmente, né? Que é uma palavra que a gente tem falado bastante dentro de um outro contexto, assim. Mas tentando, né, pensar essa virada de chave da própria palavra, acho que foi uma experiência de contágios, né? E de contágios proveitosos. Bom, Jean, eu sou muito implicado por essa fala do Rafa em trazer a ideia de metodologia de escuta para como uma parte fundamental, né, desse processo formativo que a gente viveu no Elan, no sentido de afetar e se deixar ser afetado também pelas muitas presenças que compuseram esse espaço, que era um espaço vivo, né? Um espaço vivo, porque ele existe enquanto a gente está ali fazendo, trabalhando, estando. Eu acho que também pensando nessa ideia do percurso e de como o percurso tem não um caráter, né, mas ela toma uma parte que eu acho que ela é substancial para se entender não só de onde uma pessoa vem, né, como que foi super bem pontuado pelo Rafa, mas também para entender qual é o lugar de enunciação que essa pessoa vai trazer, né? E com isso, como que isso vai se traduzir para poder se conformar em um ambiente de coletividade, claro, mas que existe uma comunicabilidade também muito grande. E nisso eu quero dizer como que a gente vai poder trazer o que de nós pode estar em contato e em contágio também, né, como o Rafa trouxe, mas principalmente em contato com essa superfície que é a instituição, né? E como que a gente vai construir uma escola de artes que por si só já se trata de uma experimentação de liberdade, mas uma escola livre de artes em um território que ele vai também comungar com várias formas de liberdade que não necessariamente elas respondem a uma legalidade. Então, acho que, nesse sentido, quando os artistas se encontram, quando as pessoas artistas se encontram, elas não se encontram somente entre si, mas elas se encontram em um lugar que também suscita e traz muitas questões e muitas falas, como também o Rafa trouxe, né? Que foi uma impressão compartilhada muito forte no nosso primeiro encontro, que foi o encontro da Chegança, que foi com a educadora Pamela Carvalho, que ela foi assim, foi incrível, foi
uma caminhada com todos os cuidados, né, de prevenção, dada essa conjuntura atual da pandemia que a gente vive, mas a gente pôde conhecer diversas partes e corpos muito diferentes entre si que compõem esse território, que é propriamente o território da Maré. E eu acho que esse percurso, que é o percurso que eu, da minha própria casa, vou até o galpão, e esse outro percurso que é construído ali, eu acho que isso tem como eu já disse, né, tem uma parte substancial para a formação dessa residência. É sempre muito bonito, né, ouvir vocês, assim, porque isso traz pra gente, né, acho que assim, quanto equipe Galpão, né, uma reflexão mesmo, né, em torno dessa prática, né, do que é estar construindo sentidos para uma escola livre, e também encontrar nessas vozes aqui, nessas falas, que os percursos se encontram, né, e tem coisas que partem muito disso, assim, né, então a gente não se trata só de um percurso, né, de um local de partida para o outro. Às vezes não tem nem chegada, às vezes está no próprio caminho. E como era possível e nítido ver na escola esses encontros, né, dos percursos. A F. Godoy trouxe para a gente aqui uma pergunta, que era muito sobre isso, assim, a vontade de trabalhos coletivos. Como é que foi isso na escola? É interessante essa pergunta, porque aí eu acho que vocês podem dizer porque. E uma coisa que vocês também disseram antes, que era sobre a coisa do contágio. Eu gosto muito eu uso assim, mas uso muito contaminação, assim, né, com todos os cuidados das palavras que a gente emprega nesse tempo, né? E o sentido que elas vão ganhando também, né? Então, eu me sinto, por vezes, ou quase sempre, muito contaminado, né? E aí, quando eu vou refletir uma prática curatorial, é porque a partir de muitas contaminações, enfim, que se dão a partir do encontro do percurso com o artista, com a obra e com essas camadas. E aí, eu acho que a gente já pode pegar esse gancho da F para essa pergunta, porque lembro que foram muitos encaminhamentos, né, nesse sentido dos trabalhos, e aí aquela angústia, né, do que vou fazer, de como vai ser, qual vai ser o tipo de impressão, qual vai ser a materialidade, entre outras coisas, vai ser só um trabalho, vai ser mais de um trabalho, né, e ela traz a dimensão da coisa do coletivo, por exemplo. Se existiu em algum momento uma vontade, um desejo de construir junto com uma outra pessoa artista da escola, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que foi esse processo? Claro que sabendo aqui em alguns momentos, né, que algumas coisas foram aparecendo, né, se apresentando nas falas, nos desejos, mas ouvir aí e responder para a F sobre isso, assim. Ah, então tá. Não, essa pergunta é maravilhosa, né? Porque, assim, coincidentemente ou não, estamos aqui, Morani e eu, né? Que em algum momento a gente pensou em aproximar os nossos trabalhos, assim, mas, né? Também, né? Por talvez uma proximidade técnica e formal, mas acho que sobretudo porque a gente estava muito imerso, assim, e aí não só eu e Morani, assim, né, tomo a liberdade para falar, né, do grupo como um todo, assim, pedindo licença também, porque dos encontros que a gente teve presencialmente, a gente, né, carregava uma força muito, muito incrível, assim, e muito grande, no sentido de que a gente saía dos encontros fervilhando, e, né,
e com muita vontade de voltar, e com muita vontade de se afetar, assim, e também dentro de todo esse contexto atual, né, todo mundo de máscara, a gente também tentando não aglomerar, enfim, eram muitas as negociações, né, para que um trabalho coletivo pudesse acontecer, assim, fico pensando que, e não, talvez não usando isso como uma desculpa, mas que a gente teve em algum momento a gente se deu conta de que existia uma exposição a ser montada daqui a 3 semanas, assim, algo meio nesse sentido, porque a gente fabulava muito, a gente se encontrava e trocava muito, a gente experimentava muito, assim. Então, quando se chega num momento decisivo em que você, né, precisa, de alguma maneira, dar uma forma ao que não tem forma, né, que é justamente esse contágio, essas afetações, eu acho que a gente vai meio que não sei se no automático, mas vai seguindo um caminho de, ok, né, eu estou construindo isso, né, a gente já não vai mais se ver com tanta frequência presencialmente, então arrisco dizer que houve muito desejo de um trabalho coletivo, né, acredito que formalmente, ainda que não tenha, né, existido um trabalho em que, por exemplo, eu assinei com o Morani ou com qualquer outro artista, todos os trabalhos foram coletivos à medida em que a gente estava em posição de paridade, né? Assim, sei lá, pode ser meio piegas, meio clichê falar isso, de que todos os trabalhos são isso, etc. Mas é como eu vejo hoje, sabe? É óbvio que eu gostaria muito de ter feito um trabalho com cada artista, por exemplo, né? Mas acho que dentro de todas as nossas negociações e talvez limitações, ou né, de um período de tempo, ou de cuidados também, acho que os trabalhos foram sim coletivos, ainda que não assinados por mais de 2 pessoas, sabe? Sim, sim. Os trabalhos suscitam uma coletividade, não somente a coletividade do grupo, né, mas o Rafa também trouxe uma ideia de... assim, o trabalho do Rafa formalizado lá no Galpão, a gente entende uma presença que vai se estender para além desse grupo também, né? Quando a gente vê um grupo de cadeiras sentado em um círculo e qual presença e qual ausência isso suscita. Mas trazendo também essa contaminação que o Jean colocou, e eu trago aqui super de frente para a gente, assim, essa visualidade aqui, que é uma tela do Simba atrás de mim, e eu fui acompanhado durante o período da residência por esse livro maravilhoso aqui, eu super fazendo propaganda dos meus amigos, que foi escrito pelo Rafael Amorim, que está conversando com a gente. Então, por mais que não exista uma assinatura, eu acho que a assinatura também tem uma relação com uma propriedade, com uma autoridade sobre aquele trabalho, mas que, de certa forma, como a gente está trazendo, foi construído a muitas mãos, e as mãos que não somente são as mãos que estão nos nomes da exposição, né? Eu, por exemplo, trago no meu trabalho uma referência muito grande para mim. Na verdade, eu apresento 2 trabalhos ao Galpão, e em um deles tem uma referência muito grande para mim que se dá num ambiente que é teórico, né, que é numa formulação de possibilidade de existência de vida, que é a Denise Ferreira da Silva, e o outro trabalho tem uma referência muito grande ao meu avô, e toda a relação que eu construo com a ausência que ele causa, que é causada após o falecimento dele, né? Então, eu acho que esses trabalhos também que eu trago e eu coloco junto para se pensar também todos esses todos esses diálogos, né, que se estabelecem acerca das mais variadas coisas, né, através de eixos metodológicos que são percursivos mesmo, nesse sentido
de que ele não pressupõe um fim, né? Porque a metodologia, eu costumo me distanciar um pouco dessa palavra, dessa terminologia que me lembra muito a faculdade e a epistemologia, né? Como erigida atualmente, né? Por um âmbito específico acadêmico que é oficial e é legalizada a fazer como tal, né? É uma epistemologia que é legitimada como tal. E eu fico pensando quais epistemologias que vão para além disso e esses percursos que não pressupõem um fim, mas que todo passo que a gente dá é uma chegada e cada encontro é muita coisa a fervilhar e às vezes são realmente muitas coisas que ficam um tanto quanto no campo do desejo. Eu acho que o campo do desejo foi muito trabalhado, assim. Isso é muito interessante para pensar como que a gente constrói um desejo de exposição, um desejo de trabalho juntos, um desejo de residência juntos, em coletividade, mas que em cada um é respeitada a individualidade e a gente está junto, assim. Eu tô com as minhas referências aqui em mãos e é isso, eu tô muito feliz de estar junto, assim, no geral. É linda, né, essa percepção quando a gente assume, acho que aos públicos aqui, que por mais que tenham obras que não foram assinadas, né, conjuntamente, coletivamente, elas estão permeadas de colaborações das outras pessoas. Lembrei muito daquele grupo que foi criado, né, pelo WhatsApp, por exemplo. Aí, o livro do Rafa, né, que eu também tenho meu exemplar, que guardadinho comigo, com uma dedicatória linda dele. E essa dimensão mesmo, né, de eu apresentar a ideia que eu tenho do meu trabalho e o outro está colaborando com aquela ideia, né? E a gente vê os processos e as poéticas sendo alteradas em sentido mesmo progressivo, assim, da própria construção, né? Então, são coisas que me faziam assim brilhar os olhos nesse processo tão desafiador, né? Que nos divide, nos separa em muitos tempos e espaços diferentes, né? Viver a escola foi entre muitos hiatos, né? Não se, enfim, não é como a gente planejava, né? Essa híbrida e tão cheia de armadilhas, né? Eu digo que foi um processo de formação com muitas armadilhas. Demandava muitas atenções, né? Assim, no sentido tanto do outro, né? Para quem está fazendo a interlocução, e às vezes as impossibilidades, né? Que causavam alguns acidentes, que é perceptível lá na frente depois, quando a gente vê as coisas se desdobrando e se materializando em exposição, né? Tudo isso vai se adensando e, né, eu acho que provocando esse próprio sentido de uma escola diante de uma pandemia, né? Que onde os sentidos e as coisas estão numa outra ordem, quase que num outro tempo, né? Então, muito desmedido, né? Então, eu acredito que foi um processo muito feliz diante dessas coisas, no sentido. E aí, quando eu falo, mesmo que não tenha, assim. Mas eu fiquei lembrando de um trabalho específico, onde isso salta, assim, né, aos olhos, assim, o quanto de colaboração. E aí eu acho que fica também aí um pedido para assistir as outras prosas, que é da artista Ana Bia, por exemplo, né, que traz colegas, né, da própria experiência ali da escola para o trabalho, né? Então, né, é um trabalho com muitas cocriações ali, né, no sentido da própria estética, né, da própria proposta visual que a Ana Bia ela emprega. Então, enfim, são um dos assim dos exemplos desse processo.
né? E que outros trabalhos que se utilizam de tecnologias, né? Onde a colaboração também de outras pessoas, que não necessariamente, né, eram da escola, né? Então é uma turma que foi muito unida nesse sentido de se ajudar, né, dentro da própria compreensão do trabalho. E eu estou falando um tanto, né? E eu queria mesmo, assim, que vocês falassem agora desses desafios, assim, que eu fui aqui recalcando, né, na fala, no sentido da pandemia, nessa coisa que eu falo de armadilha. Queria saber como é que vocês tiveram, assim, essa leitura. Como é que foi fazer uma escola livre de artes num período pandêmico, né, que exigem onde a coisa da presença se coloca em outra ordem, em outro estado, né? E tantas outras coisas que vão se reorganizando. Cara, muita coisa, né, assim. E eu gosto quando você fala, Jean, assim, sobre essa ideia de armadilha, assim, né, porque eu acho que o mundo, né, o Brasil, atualmente, é uma grande armadilha para a gente, né, para algumas sensibilidades, para algumas narrativas, assim. E aí, pegando muito carona né, no verso da J. Mombassa, quando ela fala que o mundo é meu trauma, né, acho que o Brasil, atualmente, é a nossa armadilha. Mas eu concordo, assim, tendo a concordar que foi um processo de residência e um processo formativo cheio de desafios, né? Mais do que talvez a gente já esperasse, né? Porque eu acredito que todo processo formativo ou processo criativo, enfim, ele conta com desafios e isso, né, é normal. Mas eu acho que a gente teve um desafio muito maior que foi querer estar junto, estando junto e ainda assim, de certa forma, impossibilitadas de um contato maior, né? Assim, isso que eu estou chamando de contato maior é, né, o que a gente estava acostumado, de estar de fato junto e se encontrar e poder se tocar e, né, e se frequentar mais. Mas não sei, né? Eu acho que a gente foi driblando algumas coisas, ou quando não conseguia driblar, a gente acabava se apropriando delas, né? Porque existia um percurso, né, até certo ponto, para se estar no galpão, né, para se estar na maré, e um outro percurso também, que era a troca dos encontros a partir de uma tela, né, essa tela, né, pelo WhatsApp, enfim, pelas trocas por e-mail, assim. Então a gente foi tentando se apropriar ou reapropriar das coisas que já estão no mundo, que já estavam dadas para a gente, que talvez a gente precisou, né, reorganizar a maneira como a gente acabava lidando com essas distâncias, né, que foi o necessário, assim. Mas eu não sei se eu sou a pessoa mais otimista, né, de que vai finalizar minha fala, né, dizendo, não, mas deu tudo certo, é isso. Não, imagina, a gente ainda está vivendo uma pandemia, a gente ainda está vivendo uma exposição que precisa ser agendada, né, para evitar aglomeração dentro do espaço expositivo. A gente ainda está vivendo a impossibilidade do deslocamento, do reencontro, né? Eu acho que não tem como não falar de um processo e não falar de todas essas coisas. Mas, para não falar que eu não sou tão otimista, eu acho que o que a gente leva de todos esses desafios e de todas essas armadilhas é que a gente acaba, de certa forma, aprendendo ou sendo forçado a aprender a desarmar, né, as armadilhas, né, ou a responder às armadilhas, ou a lidar com elas, assim, né. Não sei, assim, acho que Morani talvez possa acrescentar mais alguma coisa, assim, mas a armadilha tá aí, assim, né? A gente tá lidando ainda. Sim, eu acho que a gente passou por até mesmo por um processo de desilusão coletiva, né? Porque no sentido de que a gente estava
muito feliz de estar podendo se encontrar depois de todo esse tempo, né? Depois de mais de um ano de isolamento social, no distanciamento social, poder fazer uma residência em arte na qual a gente pudesse se encontrar presencialmente foi algo que realmente renovou uma série de esperanças, assim, que eu diria que somente reiterando, né, a fala do Rafa, que essas esperanças têm sido cada vez mais, de certa forma, obliteradas, né? E eu acho que a gente se reinventou a partir do momento em que a gente estava vivendo mais uma vez esse momento de distanciamento, né? Que a gente teve uma como que eu posso dizer? Nossa programação foi mista. Ela aconteceu presencialmente em um momento, em dado momento foi impossibilitado e só aconteceu remotamente, né? E a partir disso, a gente, por mais que a gente não, essa desilusão, ela fosse algo generalizado, não fosse só vivido ali naquele grupo, de certa forma o grupo, na verdade, foi algo que fortaleceu para a gente dar uma segurada, né, de certa forma, e continuar, dar continuidade a um trabalho que estava, e que foi, né, que estava sendo e que foi um trabalho muito bonito desse processo formativo como um todo, assim. Eu acho que a gente constrói as possibilidades que a gente pode, né? E nesse sentido eu volto a dizer, né? A gente estava construindo a Escola Livre de Arte da Maré, né? Continuando esse sonho da Escola Livre de Arte da Maré, que é composta por muitas mãos que estão nesse projeto, estiveram em outros, e que, de certa forma, existem alguns paradigmas de segurança, por exemplo, que eles nunca estiveram colocados no sentido de... Eles nunca estiveram assegurados por uma instituição reguladora, né? É como se a gente reafirmasse a vida não só frente a isso, né, a essa pandemia que a gente vive, que ela agrava toda uma crise que a gente vive há 500 anos, né, no caso, é uma crise colonial que a pandemia ela chega para agravar, mas que, de certa forma, a gente sempre construiu formas de se cuidar e de seguir, né? Isso não é um otimismo, né? Não chega a ser um otimismo, mas é até mesmo um realismo, a ideia de que a gente tem feito isso. E muito antes dos nossos pais ou avós ou os nossos ancestrais estarem aqui, então a gente continua, assim. E é isso. É um tanto, né, de coisa. E a Andrea, que também foi uma colaboradora super importante para essa edição da escola, ela trouxe, enfim, trouxe à memória duas coisas que Pamela resgatou e, enfim, provocou para a gente lá aquele encontro de chegança. Né? Ela vai falar assim, lembro que Pamela diz que a arte é uma possibilidade de reeducar o olhar, né? E também que uma reflexão que ela trouxe naquele encontro é que a gente estava refletindo sobre lugares de sensibilidade negados, né? Refletindo essa coisa desse período. E aí ela também deixou uma pergunta, Andréa. Em que lugares vocês encontram suas inspirações, seus arquivos e seus interlocutores? Vou desfazer um pouco
da ordem, né? Porque a ordem é sempre para ser desfeita, né? Sempre para ser desorganizada. Mas que linda essa pergunta, assim, que provocação, né? Também, de certa forma. A gente vai encontrar nossas inspirações, nossos arquivos, nossos interlocutores. Às vezes a gente está de frente a eles, de frente a essas inspirações, a esses interlocutores, e um encontro oportuno, né, um encontro feliz, vai te fazer ver essa inspiração que estava ali, né, de certa forma. Eu acho que isso tem, eu faço junto, né, junto de todo mundo, junto de todas as pessoas que colaboraram, junto com a Andrea, junto com a residência, eu pude perceber como que isso está vetorizado de uma forma tão múltipla e tão plural que, às vezes, uma narrativa que eu possa tentar construir, que prevê uma linearidade, eu não vou conseguir, assim. Eu mencionei que nesses 2 trabalhos que eu estou apresentando no Galpão, tem a presença, né, de duas inspirações e arquivos interlocutores que vêm de lugares muito diferentes, que um seria a Denise Ferreira da Silva, que eu conheço muito a partir também desse lugar de pensar uma possibilidade de existência e de vida para além desses paradigmas, desses parâmetros que a gente vive hoje e que também são frutos e produtores dessa crise que a gente vive hoje. E, por um outro lado, esse outro trabalho que eu também trago como presença no Galpão tem como referência direta o meu avô. No caso, eu evoco uma presença a partir dessa ausência do meu avô, que ele faleceu quando que eu era bem criança, assim, mas ainda assim existe uma série de reverberações, né? Tanto nesse lugar que é um lugar que é informado por um sistema patriarcal, mas que também tem esse outro lugar que era o lugar que eu estava falando de uma continuidade no cuidado em meio a todas as adversidades que a gente vive. Então, o meu avô foi esse cara que ele pôde ali dar um suporte para minha família, e é um suporte que mesmo que depois que ele tenha falecido, eu entendo que é ele que possibilita muitos dos meus movimentos, assim, ele foi o meu primeiro ancestral, né, direto, né, no caso tiveram muitos ancestrais antes dele, mas ele foi o meu primeiro ancestral direto que digamos, circulou, né? Ele circulou e construiu uma permanência a partir da centralidade, quando ele vai trabalhar numa empresa no centro do Rio de Janeiro. Então, antes do meu avô, o que eu pude resgatar até hoje é que os meus... até o meu avô, a minha ancestralidade estava muito ligada a lugares mais rurais, mais distantes, assim. E eu posso citar alguns lugares, mas eu acho que ele chegar e tomar esse lugar, e eu também retornar a esse lugar, né, de certa forma, retornar não só a todos esses esforços, mas também retornar fisicamente e elaborando outras formas de presença nesse lugar, para mim é muito significativo. Eu acho que esses lugares de sensibilidade negados, tanto essa crise ética que vai ser evidenciada pela Denise Ferreira e que vai ser evidenciada de outra forma, de outras formas, pelo meu avô, eu acho que eles estão ali, né? Eles estão se condensando ali, eles estão sendo formalizados de alguma forma para esse encontro ser possível, né? Ali nessa escola. É isso. Nossa, o que dizer, né? Assim, né, pegando esse gancho, assim, que Morani traz de maneira muito bonita, né, e não, bonito não só
na beleza, né, da fala, assim, mais bonita, porque a gente consegue ver, né, o pensamento chegar, a gente consegue ver, né, esse percurso do pensamento, e isso é incrível, assim. Eu acho que nesse meu processo, assim, né, de buscar referência, de entender os meus arquivos, a construção, né, de um arquivo ou de uma própria metodologia, assim, para o trabalho, eu acho que ela se dá muito parecida com o que Morani trouxe, né, porque eu acho que eu estou cada vez mais interessado em ouvir essa sinfonia de vozes que eu comentei no início da conversa, assim, e né, nessa sinfonia não existem só vozes que, né, que estão nos livros, né, não existe só vozes que eu conheci na academia, né, numa universidade pública, num curso de artes, né, nesse sentido de escola, mas ela tá antes, né, essa sinfonia, ela surge, né, essas vozes, elas surgem, esses arquivos, eles surgem antes mesmo de eu me entender enquanto artista, ou de eu me entender enquanto poeta, né? Eu acho que vai surgindo enquanto eu fui me entendendo dentro de algumas circunscrições. Quando eu me entendi enquanto uma pessoa LGBTQIA+, né, moradora de uma zona não central da cidade, né, do subúrbio, né, quando eu me entendi enquanto leitor também, né, porque eu acho que antes de eu me entender artista, antes de eu me entender como uma pessoa que escreve ou que produz algum tipo de reflexão crítica escrita, eu me entendi como leitor, assim, então essas coisas foram chegando, mas não só leitor, né, desses livros que me chegavam, né, dessas palavras de outras pessoas, mas leitor e ao mesmo tempo ouvinte, né, dessas vozes que estavam dentro da minha casa, como meu pai e minha mãe, ou os meus avós, né, ou alguma coisa que eu ouvi na rua, né, então eu acho que é uma sinfonia que ela né, vai se atravessando por todas essas vozes, né, desde uma autora que me interessa, um artista que tem um trabalho, né, que eu vou recorrer, até, não sei, até a minha infância, né, até os meus 12 anos de idade lendo Harry Potter, sabe? Né? Eu trago esse exemplo mais pop porque é algo que eu, vez ou outra, revisito, assim, de como as coisas chegavam antes mesmo, né, de eu estar esperando que elas chegassem, né? Como esse arquivo ia sendo criado antes mesmo de eu esperar que esse arquivo fosse criado. E a gente falou sobre essa metodologia de vozes, né, de escuta, e aí eu lembro que num dos esquentas, né, que a Elan teve, que foi a conversa com o Fábio Mariano e o Osmundo Pinho, em algum momento falou-se sobre a cor da voz. Qual que é a cor da voz? Né? E isso, né, eu anotei, assim, eu lembro que assistindo eu anotei, e é algo que eu penso até hoje, porque essa voz que antecede a gente, essa voz né, essas vozes, ela né, não necessariamente tem uma cor, ou não necessariamente ela tem um gênero, né? Assim, em algum momento a gente vai escutando vozes diferentes, e é isso que eu, né, vou chamando de sinfonia. E aí, né, aproveitando, assim, né, e toda essa... Não sei se chega a ser um excesso, mas acho que é um palimpsesto de referências e de arquivos que eu vou montando, né, para falar de um processo criativo, por exemplo. Eu lembro muito também de uma poesia de uma artista que eu gosto bastante, que é a Francisco Malman, em que em algum momento ela fala sobre não saber se existe de fato uma voz da geração, né, em um momento em que cobram ela por identificar a voz da geração. E aí ela escreve: voz da geração, existe isso? Isso ainda existe? Né? Então, eu acho que são essas vozes, né? A voz de Morani que me atravessa, a voz de Jean, né? As vozes das pessoas que não estão aqui com a gente nesse encontro agora, né? Ou que não estão mais, né, entre nós, né? Num sentido de fato, uma ausência, né? Uma partida. Então, acho que eu vou delineando, assim, vou costurando, ou tentando costurar, assim, para me fazer entender,
todas essas vozes que falam junto comigo, né? Porque acho que o momento em que eu abro minha boca, né, ou que eu escrevo alguma coisa, não sou só eu que estou falando, né? Não sou só eu que estou escrevendo, né? Então acho que, né, trago isso muito muito movido por essa beleza que o Morani comentou. Eu tô banhado, assim, pelo que vocês trazem, assim. Me sinto muito, enfim, ilhado também, né? E porque isso remonta para mim, assim, eu acho que os processos da escola, desde uma estruturação anterior, né? Tem aquele processo de seleção, enfim, e as camadas, né? A Erika estava aqui falando sobre, né, uma outra camada que a escola ganha, né, e que é muito importante, que é o trabalho do educativo na exposição, né, das pessoas que participam da escola, dos artistas, das artistas. E ela lembrou aqui de conversas que explanam um pouco essa coisa das dívidas coloniais, né, que de alguma forma vão sendo, né, importantes contribuições, né, importantes insumos, porque é lindo ouvir, né, como a gente chega no trabalho, né, como um artista ele é conduzido pelas referências, pelos arquivos, e aí consegue materializar, consegue dar conta, de alguma forma, de entregar uma plasticidade do trabalho. Mas aí depois que ele continua também, né? Enfim, ecoando. Então, a Erika traz uma dimensão de um trabalho que é super importante, né? No âmbito do dispositivo, que é essas conversas, né? Que às vezes é muito caro a gente ouvir do artista sobre o processo, às vezes ouvir do curador, como é que é entender todas essas camadas das poéticas juntas, enfim, se sobrepondo e se contaminando dentro de um espaço, mas é muito enriquecedor também o que esse outro público traz, porque aí também um público visitante traz também seu percurso para diante desse trabalho, né? Eles trazem esses arquivos, eles trazem as suas referências, seus repertórios para aqueles diálogos, né? Que às vezes são aqueles instantes muito ricos, assim, de compreensões que ampliam ainda mais, né, os sentidos, porque ouvir de Morani, que tem uma, né, onde eu trabalho, visita o avô, né, revisita e acessa uma materialidade muito familiar, né, e quando o Rafael Amorim traz a partir da fotografia uma memória e constitui ali quase que um ambiente escolar para, enfim, trazer um título que intriga, assim, né, a gente, e, enfim, e remonta a outras possibilidades. Então, eu fico muito, assim, fascinado pela escuta que se dá aqui, né, pela essa troca de a gente entender melhor e ouvir de novo e de novo sobre o processo, né, porque acompanhei de pertinho, assim, e foi lindo. E também. E aí essas camadas que as outras pessoas vão trazendo para a gente, né? Fico pensando, assim, né, que realmente da, da importância que é produzir um trabalho hoje, assim, né? E das afirmações de ser, estar artista em um espaço, enfim, nessas dinâmicas das disputas que a gente enquanto observatório de favelas vem pautando muito, né, a partir das disputas de narrativas, refletindo as subjetividades, né, e refletindo os marcadores, e eu acho que tudo isso vai se encontrando, sabe?
tanto nesse lugar que hoje se materializa em exposição, mas também muito destilado também nesse processo da própria, de quando eu chego nesse trabalho, né, numa ideia, e como a Erika vai falar, as obras não estão descoladas de uma reflexão maior sobre cultura, né, e aí sobre, né, sobre também as dimensões do que atravessa o nosso país, né, questões políticas. Então, eu acho que tudo isso vai se aglutinando, né? E eu acho que é por isso que torna os trabalhos ainda maiores, né? Do que como os artistas os apresentam. Fico muito impressionado, assim, como as camadas, elas só aumentam, assim como as camadas que quando eu chego lá no Espelho do Morani e me vejo ali entre o passado e o presente, aquelas camadas que me acompanham, né? E aí eu fico, enfim, reverberando sobre isso, né? Ai, gente, eu fico divagando aqui, assim, porque eu acho que falar sobre o processo às vezes reduz, né? Por vezes reduz, né? O que todo. Porque às vezes a gente também tem um condicionamento do tempo, mas quero ouvir de vocês, assim, uma impressão, assim, que depois que a gente faz o trabalho, quais são os desejos, assim, que vocês artistas atribuem a eles, assim, né? A essa coisa que nasce, que, né, se instaura dentro de um espaço. Ah, assim, e particularmente, o trabalho, né, os Algozes e os Amantes, que é esse trabalho que tá lá na exposição, ele sofreu tantas modificações, assim, né, nós três é que sabemos, mas, né, a nível de curiosidade eu acho bacana trazer, ele sofreu tantas negociações e modificações, assim, né, para pensar esse eixo que a gente estava trabalhando, né, essas masculinidades em diálogos, né, ou num primeiro momento, em algum momento, né, a gente veio comentando sobre construindo masculinidades outras, assim, que eu acho que, né, se encaixaria muito bem se a gente chamasse de coletividades em diálogos ou construindo coletividades outras, assim, porque acho que foi tanto atravessamento para chegar até, né, a forma dele em exposição, né, que é uma fotografia, que para mim é quase impossível, assim, não pensar em tudo isso que você está falando, em todas essas negociações de como o trabalho chega ou de como nós chegamos. E aí eu também lembro muito, né, de uma aula que eu fiz numa outra escola com a Camila Rocha Campos, e que ela trouxe, né, para a turma que eu fazia parte na época, essa provocação de como chegamos, né, como trabalhamos, como retornamos, né, como nos movemos, como queremos nos mover, e muito também pautada nas leituras, né, que a gente fez sobre a Denise Ferreira da Silva, né, a Morani trouxe, mas começa a enxergar esse processo e esse trabalho, e aí também não só os algozes e os amantes, mas acho que os trabalhos que se deram num regime formativo em alguma escola ou na própria universidade, como trabalhos móveis, né? No sentido de que são trabalhos que eles não... A ideia não chega rígida, né? O método não chega rígido, né? Não é um método específico que eu emprego sobre o trabalho, sobre o processo, né? Eu acho que uma palavra que eu estou falando muito hoje, coletividade, não é à toa, né? Justamente no momento em que a gente está se privando do coletivo, assim. Então, como que o trabalho surge a partir daí? Acredito muito, muito mesmo, nessa dimensão
de um processo em larga escala, né, a longo prazo, né, ainda que dentro de um prazo específico, né, no caso da Elan, mas de pensar que o trabalho que hoje está exposto, futuramente ele, né, vá sofrer alguma modificação, né, talvez eu, né, retrabalhe as cadeiras, né, que eu fotografei, ou repense esse trabalho no espaço, né, ou parta a partir do título dele, né, dos algozes, dos amantes, pensando uma outra série de trabalhos, ou um outro disparo, né, de provocação. Mas acho que, né, tô falando tudo isso assim para dizer que o processo ele não tem uma fórmula, né? Acho que não coincidentemente também a capa do livro que Morani, né, trouxe para compartilhar com a gente, o livro que eu lancei esse ano, é uma das passarelas ali daquela região da Vila do João, ali muito próximo à Nova Holanda, assim. E eu acho que é como todas essas coisas vão se afetando, sabe? Como todo esse processo ele retoma, né? Ele não se encerra, né? Não é coincidência a capa do meu livro, por exemplo, ser uma imagem em movimento, né? Ontem eu estava assistindo uma fala de um outro artista e poeta que eu gosto muito, que é o Gabriel Sampera, em que ele fala sobre o processo dele, que ele escreveu, né, ambos os livros em viagens de trem, viagens de ônibus, no celular, e aí eu começo a perceber o quão isso é comum para determinadas pessoas de um determinado grupo ao qual eu faço parte, né? E aí poderia marcar N recortes e falar de vários marcadores ao qual talvez eu, Morani, Jean, né, façamos parte. Mas mais do que enunciar assim, alguns marcadores que talvez já estejam dados, falar sobre como que esse processo, como que a gente acaba virando uma chave, como que a gente acaba operando essa armadilha que a gente está falando a nosso favor, né? Como que esse processo, ele é sim a longo prazo, mas a gente está lidando com o que se tem à mão, a gente está lidando com as urgências do agora, né? Então acho que vai um pouco por aí, assim, não sei se fez sentido, né? Mas fui tentando dar uma forma a isso que a gente está falando, que eu acho que é um assunto caro a mim também. Eu acho que esse tempo da conversa também no virtual é isso, né? Eu tava ouvindo a fala do Rafa, eu me perdi aqui. Parecia que eu tava vendo um vídeo do Rafa falando. Fiquei tão imerso, sabe, naquele pensamento, que eu fico pensando, eu ainda tenho que responder. Mas, sim, né, a gente vai... desculpa, gente, foi sem querer. Quais diálogos a gente passa a estabelecer, né, através de todas essas, não só esses marcadores, né, e para além desses marcadores, eu acho que isso é muito importante, assim, desde o Jean falou no tocante do processo seletivo, né, e uma pergunta muito marcante como que a gente pensaria que seria importante para a gente, né, como artista, construir, repensar essa construção de masculinidades outras, né? E eu penso que essa colocação, para mim, ela vai sempre num sentido de não se identificar totalmente com qualquer ideia que seja de certa forma anterior a mim, mas que também totalize quem eu sou, no sentido de que a ideia de uma identidade e todo o processo de identificação ele vai se dar de uma certa forma como se eu necessariamente tivesse que responder a tudo aquilo que aquilo né? E nesse sentido a gente pensa o que o masculino, por exemplo, né? Já que a gente está falando da nossa residência
no nosso processo formativo que a gente procurou repensar isso, mas o que o masculino pode ser, mas não somente, todos os marcadores, o que uma pessoa negra pode ser, e o que uma pessoa branca pode ser, o que uma pessoa cis, o que uma pessoa trans. Eu acho que a gente tem sempre que deixar de lado, de certa forma, uma identificação total de si, no sentido de que essas palavras elas não vão dar conta de tudo que você é. Eu acho que a linguagem ela tem esse perigo também, que é um perigo que está sempre, que é bastante colocado, né? E ele está sempre à espreita, de certa forma, que é o perigo de tornar algo estanque de significado, né? E nisso eu vejo lugar, né, da poesia. Nisso eu vejo o lugar do gesto poético no mundo, e nisso está a arte, né, no trabalho artístico, que é não entender como uma palavra ela pode, a cada corpo ter um significado diferente, né? Ela pode operar sim como um significante, e nesse sentido existe a comunhão, existe o lugar da comunhão, mas existe também o lugar em que eu vou operar esse significante, né, eu vou traduzir ele em um significado que eu só posso falar através da carne da minha própria língua. Uma palavra que não é uma palavra escrita, não é uma palavra incorpórea, não é uma palavra universal, não é uma palavra metafísica que está aqui no campo das ideias, é uma palavra que sou eu, que é a minha carne, né? E nisso eu penso todo esse processo formativo também como parte disso, repensar essas masculinidades e também tentar formalizar outras perguntas, porque eu acho que quando a gente pensa em construir masculinidades outras, a gente não está tentando solucionar, a gente não está tentando responder, mas sim indagar ainda mais algo que foi construído uma base que é supostamente sólida, mas que essa estrutura ela pode sempre ser, de uma certa forma, remanejada, né? Justamente por isso que eu acabei de falar de como a gente vai operar esse significante. Essas estruturas, elas podem e devem e vão ser redecompostas, né? Como para usar mais uma vez a Denise como referência. A gente procura decompor, né? Decompor tudo isso para poder recompor e compor como a gente pôde, como a gente fez, em meio a todas as adversidades, nessa exposição, né? E nessa residência, nesse encontro, principalmente, né? Porque eu acho que é isso, nunca é só uma residência, uma exposição, porque senão eu acho que falar nessas palavras também coloca muito no lugar do currículo, mas eu digo muito nesse lugar do encontro que a Érica traz, que as pessoas que trabalham no educativo vão trazer, principalmente. Eu também sou educador, então, para mim, o meu lugar de cuidado, né, para mim, o lugar onde a arte acontece é justamente na sua dimensão pedagógica. Mas, enfim, e nisso eu me encontro nessa escola livre de artes. Então, eu acho que está tudo, assim, bem amarrado, né, nesse sentido. São muitas as amarrações, né? Assim, eu acho de sentido que um trabalho ele ganha, né? E aí vocês me fazem muito e me mobilizam muito a pensar também no estado também do esgarçamento, né? Seja de estender, né? Esse processo elástico, assim, que a gente consegue, enfim, e aí redecompor, como o Morani traz as coisas e refletindo ainda assim o trabalho, né, diante
do mundo e diante dessas contaminações também outras. Que eu acho que, nesse caso, claro que a gente tinha ali uma perspectiva de lidar com as masculinidades, né? Mas a gente percebe o quanto isso vaza, transborda, né? Para outras conotações e implicações também, né? Eu vou caminhar aqui com umas provocações da Andrea, para a gente também depois pensar num possível fechamento também, para esse encontro. Tudo bem? A Andrea estava falando um pouco, Morani, sobre ela estava aqui no sábado, na exposição, e aí e viu pessoas experienciando o trabalho, né? E aí ela vai dizer assim, até porque as letras passado só podem ser lidas de frente para trás no reflexo do espelho do presente, né? Ela vai fazer uma constatação. E aí ela depois fala assim, como você entende essa questão do passado e presente? E onde está o futuro nessa temporalidade? Ela faz essa pergunta para ti, Morani. Nossa, pergunta super difícil, gente. Não. Mas amo, assim, pensar sobre o tempo é uma questão caríssima, né? Eu acho que é uma não só uma questão, não só uma indagação, não só uma suposição que parte e vai atravessar uma série de epistemologias que elas vão estar também ali na borda do que se sabe e do que não se sabe também, e abraçar, de certa forma, esse lugar de não deter um saber, né? Para construir esse trabalho em específico, né, para, né, formalizar esse pensamento, que eu acho que o meu trabalho ele se dá muito assim, né, ele para além de ou para além não, para além ou para quem, né, de certa forma, em contraposição a um trabalho que se dá no fazer, o meu trabalho ele é muito projetual, no sentido de que, para dar o exemplo desse trabalho, que faz parte de uma série, que é intitulada Anamorfose, que a anamorfose em si é, no caso, uma distorção de uma imagem que ela só passa a ser inteligível a partir de um certo ponto, né, de uma perspectiva, de se olhar através de uma perspectiva. Então, esse lugar, essa temporalidade que eu procuro dar e dar a ver, né, construir uma visualidade a partir dela, ela é informada por uma série de paradigmas subjetivos filosóficos específicos que é próprio do Ocidente, eu diria, e que são evidenciados por essa filósofa, que é a Denise, e nesse eu procuro deixar a ver como que essa sequencialidade, né, nessa própria ideia de tempo, de que nós estamos vivendo esse contínuo momento, que é o presente, esse presente deixa para trás o passado, né, e ele ruma para o futuro, ele pressupõe uma linearidade nessa temporalidade, ele pressupõe também um progresso, de certa forma. E nisso a gente vai entender de como essa dialética ela se constrói por muitas contradições, e essas contradições elas vão erigir essas estruturas que são justamente que vão possibilitar as ferramentas da racialidade, né? As ferramentas da racialidade e não somente da subjugação racial. E esse é um grande problema, né? De pensar que se você entende que o passado é algo que ele tem os seus efeitos, ele tem os seus ecos no presente, e que a gente não simplesmente deixou de viver esse presente, esse passado ficou lá para trás, isso também vai corroborar em como essa estrutura da própria colonialidade vai operar, no sentido, para dar um sentido bem prático. A gente vê ainda milhares de pessoas aqui no Brasil
defendendo uma ideia de democracia racial, no sentido de que a escravidão foi deixada para trás no passado e é algo que não tem os seus efeitos no presente. E isso é um exemplo bem prático, mas que essa matéria, né, em toda a sua substância mesmo, ela vai ser profundamente abordada pela Denise, se entender uma sedimentação desse tempo, né, num tempo que é um tempo paleontológico, quase. Um tempo em que você vai poder ver algo preservado da forma como foi, como um fóssil. E como você vai poder ver a passagem desse tempo também. E os espelhos são justamente o que devolvem ao mundo uma virtualidade no sentido de potência de existência, né? No sentido de que eu me vejo no espelho, me vejo e eu procuro delimitar essa imagem que sou eu, e essa imagem que sou eu vai também me discernir, me diferenciar do outro. E nisso se constrói todo esse discurso da racialidade. Então, esse espelho, ele tá com essa mancha, né? Essa mancha branca, essa mancha de uma tinta branca, que é o presente, que é essa ideia do presente, que é essa ideia do passado. E essa ideia do presente e passado, elas não são tão neutras quanto parecem ser, num vidro, num branco. O branco e o vidro, eles não são neutros, são todas construções imagéticas informadas por uma história da arte. Então, isso é, sim, uma perspectiva. E essa perspectiva constrói distorções que que vamos viver a partir delas hoje em dia, como a diferença racial, né? Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que esse trabalho tem muito sobre o tempo de uma forma bem literada, né? No sentido de que tem palavras que evocam a ideia de tempo, mas também no outro trabalho que eu apresento também tem uma questão temporal que é a mesma, assim. Eu acho que são essas coisas que me interessam pensar, né? De como esses dois trabalhos que eu procurei pensar, né? Em como corroer essa estrutura do que seria uma masculinidade, que é algo que já é ruína, né? Parece novo, já é ruína, mas como que esses dois trabalhos que eu procuro compor lá no Galpão, eles vão trazer essas imagens que vão ir para diferentes lugares, né? Acho que é isso, André. É muito extenso, desculpa. Obrigada, Morani. E ela também deixou uma para o Rafa. Então, eu vou ler aqui. Rafael, a sua obra me inspira muito para pensar em ausências presentes, ou melhor, presenças ausentes. As cadeiras vazias remonta à necessidade de diálogo, possíveis e impossíveis. Aí ela vai tecer a pergunta: que tipo de diálogo você vê como mais urgente nos percursos que atravessam seu trabalho, sua pesquisa e criação? Que diálogos se apresentam mais urgente aí no seu trabalho, na sua pesquisa, nos seus processos criativos? Então, são muitos, né? Inclusive atravessado por um carro de som que daqui a pouco vai passar aqui, então talvez gere algum ruído. Mas é também sobre isso, né? Como diz a nossa frase icônica. Andréia, eu acho que são muitas as urgências, assim, né? Mas talvez a que me convoque a olhar mais atentamente para o meu trabalho, para a minha pesquisa, é uma espécie de reorganização de uma iconografia que está comigo há muito tempo, né? Isso que Morani traz, né? Sobre pensar para além de uma palavra que teoricamente seria sobre a gente, né? Uma palavra que pretensamente dê conta da nossa complexidade né, subjetiva, né, das nossas narrativas. Para além disso, é pensar como que eu reorganizo a própria linguagem ou a minha própria iconografia, né, isso que me acompanha. Então, acho que me interessa muito trabalhar com alguns signos
comuns a uma ideia de subúrbio, ou alguma ideia de precário, ou até uma ideia de uma memória, de um passado, né, quando eu trago essas cadeiras escolares, né, porque se a gente entra numa escola hoje, eu acho que poucas são as escolas que mantiveram essas cadeiras, assim, eu acho que isso é um signo muito datado, né, sobretudo da década de 90, início dos anos 2000. Então, acho que talvez a minha urgência, né, não só nesse trabalho, mas eu acho que como um todo, seja reorganizar a maneira como a gente enxerga o mundo, né? Acho que seja uma necessidade minha, né, que em algum momento vem do micro, do individual, mas acho que com o trabalho de arte ela tenta transbordar ou tenta esgarçar, né, usando essa palavra que você usou já ainda há pouco, né, esse sentido de uma visualidade que já está comprometida, né? Toda a nossa iconografia atual, contemporânea, ela é comprometida por isso que Morani trouxe para a gente ainda há pouco também, né? Sobre uma ideia de passado que não é neutra, né? Uma iconografia que não é neutra, né? Uma ideia de presente que não está desassociada a esse passado, ou a essa construção de um presente e que a gente entende como contemporâneo, a gente entende como, né, enfim, atual, mas que está completamente comprometida, enfim, por violências e por vícios e enfim, outras coisas mais que vão calcando isso que a gente acha que é imutável ou imóvel, né? Então, acho que vem um pouco dessa minha necessidade, dessa minha urgência de responder também com imagens a nossa própria, um repertório que já existe, né? E aí, acho que, especificamente nesse trabalho, assim, pensar na ideia de ausência, de presença numa escola, né? Isso são coisas que a gente consegue ver, assim. Mas eu gosto muito de olhar para ele também, tenho gostado de olhar, né, depois desse processo, como uma arena, né, como que alguns espaços, e a escola também, né, ou o processo formativo que a gente vem tendo há muito tempo, ele se pauta numa ideia de arena, né, eu acho que me aproprio um pouco daquela frase também, um leão por dia, e aí rememoro a minha infância e adolescência na escola pública, né? E na universidade também, né? Um leão por dia, sim, assim, para uma pessoa que desde cedo se entendeu como LGBTQIA+, uma pessoa que não partilhava de determinados privilégios, enfim. Então, entendendo que todos esses territórios, eles podem ser arenas, né? Os algozes e os amantes, quando eu trago esse título, pensando muito também, né, sim, nesse jogo de ausência, de presença, quem é algoz, quem é amante para essa criança que está descobrindo a sexualidade, mas é uma descoberta que se dá numa arena, é uma descoberta de violências, né, e de reapropriação da violência também, né, aquilo que eu comentei, né, da gente se apropriando das armadilhas, é isso. É uma redistribuição da própria violência, talvez uma naturalização com que os nossos corpos vão sendo calcados e se blindando, né, para responder a essas questões. E só para encerrar, finalizar, assim, queria ler bem rapidinho um poema, que são 4 versos, de um poeta que eu gosto bastante, que é o Dennis Smith, que é o autor desse livro, Não Diga Que Estamos Mortos. E ele é um poeta negro, norte-americano, bicha, e ele diz assim: uma história de amor. Ele veio, chegou, e então ele saiu. Porém, ele ficou. E é isso, assim, é sobre essas coisas que ficam, é sobre essa memória de uma escola que fica, é sobre essa memória de violências, é uma memória de quem é algoz, quem é amante, e que né, ainda está no meu corpo, né, e como urgência principal, reorganizar essas memórias para que elas não sejam só violências, né? Que boniteza. E Érica trouxe também aqui um comentário que, enfim, passando
pelo trabalho, lembrava muito cadeiras de creche, de escola infantil. E aí ela salienta ainda sobre isso, né? Fiquei pensando na ausência da construção da coletividade das crianças, né? Nesse tempo de pandemia. Então, olha só, mais uma dimensão sobre atribuída ao trabalho, né? Quando a gente vai refletir sobre isso, assim, né? Sobre, principalmente nessa coisa do algoz, né? Algoz, nosso algoz desse tempo, né? Que ao mesmo tempo que eu posiciono para o diálogo, eu tenho ali uma suspensão, uma ausência, né? E que lindo esse poema que você traz. Me manda isso, por favor. Nossa, me mobilizou aqui. Que são, acho que só ramificações mesmo, né? Da própria prática, de como a gente vai interagindo com o mundo. E aí Morani, nesse diálogo muito precioso, né? Com esse conceito de temporalidade por Denise, enfim, com tanta profundidade, né? Enfim, atribuída. E a Ana Bia colocou agora aqui, esse poema, olhando para sua obra, nossa, enfim, eu acho que a gente poderia passar aqui o dia conversando, né, sobre toda essas pautas que vão suscitando a partir dos trabalhos, das conexões, da potência da coletividade, das referências, né? Mas é isso, eu agradeço aqui, né, a presença, né, as vozes, né, e tudo que compõe, né, enfim, cada um de vocês, que muito, enfim, enriquece meu olhar, enriquece meu repertório, né, trabalhos que me mobilizam, né, são artistas que me tocam num lugar muito especial com o trabalho. E agradecer também, né, mais uma vez vocês, a esse público, enfim, super participativo aqui, gente. Que trabalho mediar isso, porque, olha, foram muitos os comentários, nem sei se dei conta, assim, acho que alguma coisa escapou, mas que lindeza, gente. Gratidão aqui, em nome do Galpão Bela Maré. Quero que vocês também deixem suas considerações aí, né, para as pessoas, para os públicos. Ai, Jean, eu que agradeço assim, profundamente por tudo, toda a conversa, por toda a residência, por todas as conversas que também não são nas lives, né? Todas com o Rafa, com todo mundo da residência, todo mundo que participou do Galpão, todo mundo que está participando agora também, que enviou perguntas, que enviou provocações muito pontuais e também muito prolíficas, né? Que trouxeram também tantas palavras a serem reorganizadas, né? Como o Rafa coloca, para deixarem de ser violências mesmo. Isso é muito lindo, muito, muito bonito. Obrigado, Rafa, por ser esse interlocutor incrível também. Obrigado. Eu que agradeço essa troca que não fica restrita aqui, né? Assim, né? Infelizmente a gente não, né, não teve o nosso grupo completo hoje, assim, a gente teve que lidar com essa ausência, mas ainda assim a gente segue trocando, né? Morani e Jean são figuras que estão sempre presentes, né, em todo o meu processo, assim, pensar, né, não só a Elan, né, não só a minha presença no Galpão, assim, e eu tenho muita sorte de estar cercado dessas pessoas, estar cercado da equipe do Galpão, da equipe do Observatório, né, de todo mundo responsável por esse processo, né, de todo mundo que abriu as portas do Galpão para a gente e muito generosamente fez esse conhecimento circular, né, e recebeu também o nosso conhecimento
eu acho que foi uma troca entre intelectualidades, né, e não uma troca entre, né, dois polos, mas uma troca de muitas, né, da intelectualidade que eu trago do meu bairro, da minha casa, a intelectualidade, né, do território Maré, a intelectualidade que Jean traz, que Pamela trouxe, enfim, que várias outras pessoas, e quero agradecer a todo mundo que continua fazendo arte, que continua produzindo pensamento crítico e reflexivo, assim, e não sei, talvez comentar que talvez a gente precise olhar mais para todas essas pessoas, e a gente precisa olhar para as Irmãs Brasil, a gente precisa olhar para a Aventura Profana, e a gente precisa olhar para Ana Highlander Marte dos Anjos, e a gente, né, precisa fazer com que todo esse pensamento e essas intelectualidades sobrevivam, e a gente precisa se manter viva, né, e juntas, em nome de todas nós, em nome de Matheus, em nome de Marielle e de tantas outras que também fazem parte né, da nossa intelectualidade e da nossa vontade de encontro. Obrigado a todo mundo. E essa saudação a Matheusa me fez lembrar, né, de uma inscrição dela no ateliê da UERJ, sobre a dimensão do corpos estranhos, que são metralhadoras em estado de graça, né? É assim que eu vejo os trabalhos, são metralhadoras, né? Tem aí um arsenal que, enfim, propondo aí estados de graça de, enfim, estesia e tantas possibilidades. Agradeço mais uma vez vocês, agradeço as pessoas aqui presentes, nosso público. Visitem a exposição, que a gente vai ter logo um link para a exposição 360, né, para quem não puder ou se sentir confortável de vir até o espaço, nas quintas e sábados. Fiquem atentos às nossas programações aí, virtuais, que continuam. Então, fica aqui um pedido, né, e também um convite. É isso, gente. Muito obrigada mesmo. Um beijo em todas. Tchau, tchau.